paz. A parte 2 do livro da Evelyn, da qual nós estávamos lendo, sobre entrega, né? O que acontece quando oramos por nossas famílias. A entrega de Jan. Em suas próprias palavras, pedi a Jan que contasse sua experiência com a oração de entrega. É a seguinte. Quando, após anos de tentar conceber, Deus nos enviou um nenê que haveria de ser a nossa Gena. Não havia palavras para descrever o nosso gozo. Muitas vezes, antes do nascimento dela, agradeci a Deus o privilégio de estar abrigando aquele bebê. Então, um dia aconteceu. Deus disse, quero-a de volta. O que o Senhor quer dizer com quero-a de volta? Após toda esta espera e cirurgia, o Senhor quer que eu desista dela? O Senhor quer que eu desista dela enquanto minhas emoções se revolviam na profundeza do meu ser, ouvi o cicio mais uma vez, quero-a de volta. Foi quando compreendi, eu tinha de entregar esse nenê de volta a Deus para seus propósitos. Então percebi que eu estava fazendo um joguinho. Minha mente dizia, se eu der o bebê a Deus, então ele me permitirá conservá-lo. Mas outra parte do meu cérebro dizia, que boba, você acha que Deus é tão burro que não vê o que você está fazendo? Raciocinei que se eu tensionava fazer o que Deus pedia, teria de fazê-lo sabendo que Deus poderia aceitar o que eu oferecia e o que eu poderia aceitar se ele o fizesse. Ficou muito mais difícil orar naquele ponto. Eu sabia que tinha de fazer essa oração e que eu a faria, mas ainda assim precisei de diversos dias antes de conseguir dizer, Deus, esta criança é tua. Se ela nunca vier a te conhecer através da salvação, e se ela estiver tão perto de ti agora como jamais estará, então leve-a agora antes de ela nascer. Foi a oração mais difícil que eu já fiz, mas era realmente o que eu queria dizer. Mesmo que Deus aceitasse o que eu dizia. Desde que ela nasceu, eu tive de devolver Gena com relação a questões diferentes muitas vezes, mas ela tem sido pequena em comparação e fico a me relembrar de quem ela realmente é filha. Outro exemplo, com relação a outra experiência de entrega, Jan relembra. Aqui no caso de entrega, entregar os familiares. Ela estava entregando a Deus, né? Então, diversos anos depois de mamãe se preparava para ir à África do Sul, isso ocorreu durante o auge dos distúrbios civis lá. E fazer colar não era incomum entre as tribos em guerra. Isso envolvia colocar um pneu de automóvel em torno da vítima, cheio de gasolina e aceso, sendo que a pessoa demorava 20 minutos para morrer. Durante os preparativos de minha mãe, conversamos a respeito dos mártires e do que Deus tinha reservado para eles. E como ela havia pedido a Deus, anos antes, o privilégio de ser mártir por ele. Apocalipse 6, 9 e 11. Logo depois disso, fui acordada no meio da noite por Deus. Quero que você entregue a sua mãe para ser mártir. Ora, uma coisa é entregar alguém que está sentado em casa fazendo biscoitos, e outra bem diferente, entregar alguém que está indo falar numa atmosfera volátil e audiências radicalmente mistas a respeito do perdão. Entregá-la para ir ao estrangeiro, tudo bem, talvez até morrer, mas entregá-la para ser torturada? Deus, como pode me pedir que faça isto? Então veio a resposta num cicio, para minha glória. Após horas de lutas e lágrimas, finalmente me rendi. Está bem, Deus. Se o Senhor quer levá-la, se minhas filhas perderem a avó, mesmo que ela seja torturada por ti, tudo bem comigo. E eu sabia, por minhas experiências anteriores, que quando eu dizia isso, tinha de falar sério, porque ele poderia aceitar o que eu estava oferecendo. Pensei que ia poder descansar, mas na noite seguinte fui acordada de novo. Mas dessa vez foi por causa da minha caçulinha, Crista. Eu a quero para ser martirizada. Até escrever isso me deixa arrepiada. Mas, Senhor, Crista, ela é apenas um nenê. Mas o cicio se fez ouvir de novo. Quero-a. Assim, temendo e soluçando, postei-me ao lado do seu berço e a entreguei, para qualquer coisa que o Senhor lhe tivesse reservado. A ideia de minha linda garotinha ser torturada, mesmo por causa de Cristo, era ainda muito difícil. Mas eu sei, sem a menor dúvida, de que Deus é soberano, e aconteça o que acontecer, ele será suficiente. E espero e oro para que Deus não requeira de mim o que prometi, mas sei que talvez o faça. Se o fizer, estará tudo bem da minha parte. Então, entregando a Deus tudo, né? Feito Abraão, meu Deus prova, então nós vemos que Deus prova, né? Pelo que ela leu, aí dentro de mim ficava, mas não era isso, mas é. Mas é o que eu tô lendo, realmente, Deus prova a fé do crente. E aí eu fiquei maravilhada por ela ser uma pessoa dessa estrutura de Deus provar ela e ela compreender a aprovação, né? Orações de entrega não é uma apólice de seguro.
Jean e eu temos conversado muito sobre Deus quando nos testa, né? É um teste, né? Apenas deseja que estejamos dispostos a entregar os nossos entes queridos, como Abraão e seu filho Isaque. E se ele realmente aceitará o que prometemos em nossas orações de entrega. Disse Deus a Abraão em Gênesis 22:2: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em Moriá, em holocausto. E Abraão, com o coração partido, obedeceu a Deus até o ponto de amarrar Isaque, deitando sobre o altar e erguendo o cutelo para matá-lo. Uma missionária em Taiwan, Jane Swanson, disse para mim tentar inserir o nome de minha própria filha no lugar de Isaque. Mas o anjo do Senhor chamou Abraão lá do céu, dizendo-lhe que não matasse o filho. Pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho único. Gênesis 22:12. Então Deus providenciou milagrosamente o carneiro para o sacrifício. Tudo o que Deus queria era a disposição de Abraão em entregar. Deus também não levou nenhum dos entes queridos que Jane entregou. Aí Deus também não matou as filhas dela, igual ela tá pensando, né? A gente é tão catastrófica, né? Muitas vezes Deus testa aquele momento pra ver a fé da pessoa, mas não morreu as filhas dela, né? Pelo menos as delas que não morreu, que tá falando aqui. Deus também não levou nenhum dos entes queridos que Jean lhe entregou. Mas este exemplo bíblico não é necessariamente o que Deus fará em todas as ocasiões em que um ente querido for entregue à sua vontade. Quando Deus nos prova como fez, que nem Ana entregou também, Deus não matou ele não, né? Quando Deus nos prova como fez com Abraão, ele não tem a menor obrigação de dizer: agora que você obedeceu e me entregou sua possessão à minha vontade, deixarei que sua vontade seja feita. Mamãe, advertiu Jean, é importante entender que só porque entregamos alguém ou algo a Deus para ser feita a sua vontade, não quer dizer que ele o fará da maneira como nós queremos. Entregar não é uma apólice de seguro. Aqui eu li. A entrega requer fé em quem Deus é. Conseguir entregar nossos entes queridos através da oração à vontade de Deus e não à nossa, requer uma fé inabalável em quem Deus é. Você deve estar lembrada de que mencionei antes da ida de Jean à clínica Mayo para fazer uma extensa microcirurgia para corrigir o problema que até então impedia de conceber filhos. Skip Jean havia entregado a questão de ter um bebê à vontade de Deus por 10 anos. Na véspera de Jean partir para a clínica Mayo, diversos de nós nos reunimos para orar com ela. Ajoelhamos com todos nós impondo as mãos sobre ela. Jean tremia enquanto chorava e lutava, e mais uma vez entregou a questão de ter um nenê a Deus. Mas o que ela falou ao erguer-se mostrou o que realmente pensava de Deus. Oh, mamãe, soluçou ela, enquanto nós abraçávamos fortemente e chorávamos juntas. Se Deus não tem um bebê para mim, eu sei que Ele tem algo melhor. A oração mais difícil que fiz enquanto Jean estava ajoelhada foi a de entregar o privilégio de ser avó, mas eu fiz. E a resposta que dei à minha filha através das lágrimas foi: Jean, se Deus não lhe der este bebê, talvez agora você é médica. Ele tem em algum lugar 1 milhão de bebezinhos que deseja que você segure nos braços. Quando Deus aceita o que entregamos em oração por Merge. O pedido meu, minha nora Merge, escreveu o seguinte incidente de eterna entrega em sua própria família. Quando sua mão está fechada, bem apertada em torno daquilo que você ama, não é nada fácil abri-la e ver o objeto da sua afeição sair voando. Especialmente quando esse objeto é seu filho. Não está ali apenas a sua afeição, mas todo o seu tempo, talento, suor, lágrimas e sua própria vida investida naquela linda pessoa a quem você chama de filho. Entregar um filho, acredito, é uma das aflições mais difíceis da terra. Eu sei também. E é por isso que Deus pediu a Abraão que desistisse de Isaque. E o próprio Deus do céu se dispôs a ser o nosso exemplo. Pois Romanos 8,32 nos diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E eu tinha 13 anos quando eu vi meus pais entregarem meu irmão mais velho, Bob. Ele era um rapazinho muito inteligente, popular na escola, entusiasta de beisebol e futebol. Ele recebeu a medalha de melhor esportista da escola. Ele e papai jogavam juntos nos times de... Eu tô lendo rápido que o tempo pode acabar, né? Nos times de verão, e então, chegados quanto qualquer combinação de pai e filho que jamais vi. Bob foi um cristão sério durante todo o curso colegial, e os técnicos e colegas podiam ver a diferença que Jesus fazia em sua vida. Quando Bob se formou no colegial, começou seu próprio negócio aos 18 anos de idade, associando-se com a companhia local de tratores Caterpillar. A vida era muito boa. Lembro-me do dia que Bob veio para a casa da matrícula na faculdade com novos livros de texto na mão. O futuro parecia brilhante, mas ele havia começado a ter
ter suores noturnos um pouco antes no verão. Os médicos estavam perplexos e puseram a culpa na tensão. Mais tarde, os médicos diagnosticaram a moléstia como sendo histoplasmose, uma doença pulmonar causada por fungo que depois atacou o cérebro de Bob. Ele nunca chegou a frequentar as aulas da faculdade. 2 anos que se seguiram foram cheios de idas ao hospital, os seus últimos meses com viagem de 4 horas até um grande centro médico metropolitano. Papai, tendo de trabalhar, viajava todo fim de semana para ver mamãe e Bob. Cada dia mamãe via o filho piorar e passar um teste médico pavoroso após outro. Todo este tempo, nossos pais e nós, as 3 filhas, nos reuníamos espontaneamente para orar. De vez em quando, tirávamos um dia para jejuar juntos e orar por Bob. Até nossa irmã de 11 anos se juntou a nós. Foram aquelas horas de oração e as orações de nossos parentes mais chegados, além das orações espontâneas de centenas de cristãos que nos sustentaram. Após 2 anos de hospital, Bob veio para casa. Os médicos tinham esperança de que ele pudesse recuperar um pouco. O saudável jogador de futebol era um homem fraco numa cadeira de rodas, incapaz até mesmo de se alimentar sozinho. Vi os músculos dos braços de minha mãe crescerem de carregar o filho. No entanto, quem podia desistir da esperança? Enquanto mamãe lutava para vencer cada dia, orava: Deus, não a minha vontade, mas a tua. Papai, contudo, não conseguia orar desta forma, entregando Bob. Ele achava que orar pela vontade de Deus mostrava falta de fé ou fraqueza. Isso não é desistir da esperança? Perguntava ele. Isso não é desistir da esperança? Perguntava ele. Minha irmã mais velha vi que estava sendo preparada por Deus primeiro, chegando sozinha à posição de entregar Bob 2 semanas antes que mamãe e papai conseguissem fazê-lo. Finalmente, à medida que o fardo da moléstia de Bob foi aumentando para a família e para ele próprio, meu pai e minha mãe chegaram a um acordo numa decisão muito difícil. Juntos, eles precisavam levar Bob ao altar de Isaac. Eles precisavam ir sozinhos ao lugar distante de Abraão, Gênesis 22:4. Eles precisavam abrir as mãos e ver a obra de Deus. Enfim, eles conseguiram orar juntos. Pai, seja feita a tua vontade. 1 semana depois, Bob morreu dormindo. 2 anos de luta terminaram. Orações de entrega que pedem não a minha vontade, mas a tua. Dando tudo a Deus. Permear toda a vida de Jesus. Será que podemos fazer menos? Também entreguei muito meu filho a Deus. Ele estava deitado e eu estava no chão com a Bíblia e eu entregava ele a Deus porque ele não tinha mais o que fazer, não é? Orações de entrega não é um atestado de óbito. Entregar não a causa morte, mas nos prepara para a partida do ente amado. Uma senhora me procurou um pouco depois de ter comparecido ao meu seminário sobre oração. Será que matei meu pai? Será que matei meu pai? Bradou ela. Meu pai havia estado na prisão por muitos anos quando eu entreguei a vontade de Deus em seu seminário. Semanas depois recebeu a notificação de que meu pai havia morrido na prisão. Porque haviam perdido seus dados, eu não havia sido notificada. Quando verifiquei a data da morte, soluçou ela. Foi no mesmo dia em que eu entreguei. Será que o matei? Não, você não causou a morte dele, tranquilizei-a. A entrega apenas preparou você para a morte dele. Quando entregamos um ente querido a Deus para que seja feito a sua vontade, nós, não a pessoa querida, que somos preparados para a morte inevitável, não matamos aos nossos amados, embora eu não tivesse entregue a Deus os bebês que perdi, até depois de eu ter passado pela agonia de tê-los perdido. Nossa Jude foi diferente. Sofrendo da espinha bífida, ela viveu paralisada da cintura para baixo por 7 meses, e após meses o médico nos mandou levá-la do seu consultório diretamente ao hospital, porque ela não podia viver. Naquela noite, na escuridão do meu quarto, em instante fio, afligi meu coração de joelho até a madrugada. Lutei e me debati, até que finalmente eu entreguei a vontade de Deus, não a minha, até que eu pudesse entregá-la para que Deus a tivesse, e não para que eu e Cris a tivéssemos, mas não a matei por ter finalmente conseguido entregá-la a Deus, para que fosse feita a sua vontade. Não, isso apenas me preparou para ficar sem ela, e 2 meses depois colocaram naquele caixãozinho. A dor estava lá, mas não a luta, a batalha. Eu havia entregado Jude nos braços amorosos de Deus. Ela perdeu 2 filhas. Luta pelo poder nas famílias. Em todas as famílias, lutas pelo poder, conscientes ou no mínimo subconscientes, pequeninos brigam para afirmar sua personalidade. Os de jardim de infância competem com os pais pelo controle, enquanto são alunos modelo na escola. Alunos de 1º grau tentam substituir a família pela aceitação de pares. Adolescentes brigam para descobrir quem são na hierarquia da família. Jovens lutam para ficar independente de toda a família. Cônjuges tentam dominar o tempo e a atenção do outro. Embora possa não ser fácil, existe uma oração simples que podemos fazer e que desfará a luta pelo poder no seio da família. Cada membro da família entrega em oração todos os outros membros à vontade de Deus, não a sua. Então eu também separei uma outra aqui, uma outra história que eu quero ler, né?
Débora, amada nos desafios, descobrindo o poder de uma heroína de nossos tempos. Ao longo da história da humanidade, muitas mulheres responderam com fé e coragem às necessidades críticas de seu tempo. Uma das histórias que mais me impressionaram e comoveram é a de Irena Sendler, mais conhecida como o Anjo do Gueto de Varsóvia. Ela viveu no tempo do Holocausto judeu e salvou a vida de 2.500 crianças. Quando a Alemanha invadiu o país em 1939, Irena era enfermeira do Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, no qual dirigia os refeitórios comunitários da cidade. Em 1942, os nazistas criaram um gueto em Varsóvia. Então Irena se uniu ao conselho para ajudar os judeus. Conseguiu identificações da oficina sanitária, cujas tarefas incluíam a luta contra as doenças contagiosas. Como os alemães tinham medo de uma possível epidemia de tifo, permitiram que os poloneses controlassem o recinto. Irena entrou em contato com as famílias judias, às quais oferecia levar os filhos para fora do gueto. No momento crucial, ela devia convencer os pais que lhe entregassem os filhos, já que as crianças morreriam se permanecessem ali. Os pais os entregaram com a esperança de que seus filhos viveriam, ainda que não voltassem a vê-los nunca mais. Ela começou a tirar as crianças em ambulâncias como supostas vítimas de tifo e depois se valeu de tudo o que estava ao seu alcance para escondê-los e tirá-los dali. Cestos de lixo, caixa de ferramenta, carregamento de mercadoria, sacos de batatas. Em suas mãos, qualquer elemento se transformava numa via de escape. Ela conseguiu recrutar ao menos uma pessoa de cada um dos 10 centros do Departamento de Bem-Estar Social. Com a ajuda deles, elaborou centenas de documentos falsos que davam identidades temporárias para as crianças judias. Ao mesmo tempo, idealizou um arquivo no qual registrava os nomes das crianças de suas novas identidades. Anotou os dados em pequenos pedaços de papel e os guardou dentro de potes de conserva que depois enterrou debaixo de uma macieira no jardim do vizinho. E eles ali permaneceram sem que ninguém desconfiasse do passado de 2.500 crianças até que os nazistas partissem. Quando leio histórias como a de Irena, penso no tremendo potencial que temos como mulheres para fazermos o bem e enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Qual foi seu maior desafio até hoje? Qual foi o maior obstáculo que você teve de enfrentar? Você pode identificar qual foi a situação mais difícil de sua vida? Talvez Deus tenha desafiado você para algo em especial. Por medo, você não tenha aceitado o desafio. Na vida enfrentaremos diversos tipos de desafios e o desejo é que tenhamos segurança de que Deus sempre nos proverá dos recursos necessários para enfrentá-los. Todos os dias a vida nos confronta. Pessoalmente, ao aceitar os desafios, tive de enfrentar algumas dificuldades, como constantes doenças dos meus filhos. Quando eram pequenos, vivíamos longe da nossa família e nossas limitações econômicas, entre outros. Porém, também eu tive de superar outro tipo de obstáculo no cunho interno, como a minha própria timidez e insegurança. A Débora, a mãe em Israel, a vida já havia cessado dos povoados, já havia cessado, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Juízes 5:7. Mãe é aquela que concebe, dá luz e ao mesmo tempo nutre e protege, porque Débora é considerada a mãe de Israel, porque aparece na Bíblia como uma mãe heroína que lidera, anima e apoia todo um povo. O nome de Débora, de origem hebraica, significa trabalhadora como abelha. Débora, a mulher que aparece nos livros de Juízes, honrou seu nome, pois trabalhadeira, sagaz, prudente e sábia. Todavia, o significado do seu nome contrasta com algumas atitudes das mulheres de hoje, que nem de longe se parecem com Débora. Elas se mostram indolentes, egocêntricas, despreocupadas, individualistas e consumistas. Então, é isso que eu queria passar, né? Porque você viu a entrega da Evelyn, né, das filhas dela, e aqui uma mãe, uma mulher, onde salvou os filhos dos outros. Então, como Deus coloca, né, as pessoas corajosas em prol de outras, né? E é maravilhoso ler esses testemunhos para que você saiba que existe pessoas corajosas na terra por Deus, que pelejam as guerras do Senhor, dos exércitos, né? Seja onde for, de joelho, e Deus dá livramento. Hoje o Senhor está ao lado dessas mulheres maravilosas, da Bíblia, como exemplo, né? E nós, que estamos de joelho, de madrugada, em qualquer momento, pelos nossos familiares também. Então, que Deus abençoe, medita aí e ore pelos seus familiares para que Deus possa salvar, enquanto se buscar o Senhor, enquanto se pode achar, né? Vamos aguardar o Senhor lá nas nuvens mesmo, porque Ele já está à volta mesmo, né? E vamos cuidar da nossa própria salvação, porque é importante. E ler a palavra de Deus e orar. E adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Amém.